Tá aí, gente, é isso, só mais uma multidão. Marisa Monte e Erasmo Carlos. Agora sim, podemos voltar aí ao panorama das cidades. Vamos voltar então com Guido Mendes. Bom dia, Guido Mendes, agora sim, né? Podemos fazer o nosso panorama das cidades? Bom dia, Mia Malafaia. Nós vamos fazer um panorama de cidade agora de uma outra forma, tá? Nós estamos aguardando a matéria lá do Zé Carlos Rocha para poder falar sobre essa questão da saúde em Itaboraí, né? Para a gente poder esclarecer, né, a população de uma forma geral essa questão da insulina. A gente sabe também que o governo federal mandou aí aumentar a produção de insulina. Vamos querer saber por que está acontecendo essa dificuldade de algumas pessoas em conseguir o medicamento. Nós já tivemos uma resposta da Secretaria de Saúde falando que não tem problema de abastecimento de insulina em Itaboraí. Está tendo um probleminha com a questão das seringas. Mas nós estamos na linha, Mia, com o Nelson Carneiro, né, que é advogado, uma pessoa renomada, que tem uma participação muito forte dentro da comunicação nessa região, né? E ele tem aí, inclusive, né, o Nelson está com um programa de TV na TV Win, não é isso? Falando Sua cidade, seus valores? E justamente falar sobre justamente valores, né? Uma coisa super importante. Vamos dar bom dia para ele e vamos tocar nesse assunto que você falou aí sobre a questão do deputado pastor Marcos Feliciano, né? Que disse aí que índio é minoria, né? Que a gente sempre soube que índio... Ele descobriu isso agora. Que o índio sempre foi maioria, mas agora o índio é minoria, né? Pois é. E vamos tentar falar um pouquinho sobre esse tema. Bom dia, Nelson. Bom dia, Guildo Mendes. Bom dia, Mia Malafaia. Bom dia a todos os seus ouvintes. É uma satisfação estar falando no seu programa, Guildo e Mia. Bom dia, Nelson. Prazer enorme estar com você aqui no Mulheres de Fato, dentro do panorama das cidades. E a questão que me chamou muita atenção foi que ontem houve uma audiência, né? E tiveram lá alguns representantes indígenas e Marco Feliciano então descobriu que os índios são minoria. Ele disse que colocou a Comissão de Direitos Humanos à disposição dos índios, mas que ninguém o procurou, que ninguém conversa com ele, que ele está fazendo a parte dele. Nelson, essa questão do Marco Feliciano só agora ter descoberto que os índios são minoria. Será que somente agora ele descobriu o papel dele como presidente da Comissão de Direitos Humanos? Eu acho que se ele descobriu agora, descobriu fora de tempo, né? Porque eu acho que é uma situação que nós, os índios, tem que ser respeitados. Enquanto tiver essas pessoas que deram origem ao nosso país, né, a nossa história, eu acho que tem que ser respeitada, como qualquer outro. Mas nesse país a gente, Mia, a gente sempre tem, por princípio, desrespeitar as pessoas, não importa se é maioria ou minoria. Eu acho que nós estamos vivendo um desrespeito de alto a baixo, né? Acho que o pastor Feliciano, hoje ele vive num fogo cruzado, e uma palavra dele, pelo comportamento político hoje, dentro dessa comoção que existe aí, qualquer palavra dele pode ser interpretada de uma forma diferenciada. Eu acho que hoje há um julgamento precoce, não dele, mas de muitas pessoas que às vezes, por ter uma posição política diferenciada, acontece esse julgamento precoce. Mas ele tem demonstrado aí dentro da sociedade, da mídia, que ele tem sido rejeitado por muitos. E eu acho que eu sou muito, Mia, nesse momento, eu penso que os líderes religiosos, aqueles que se propõem, que dizem que são vocacionados, chamados por Deus, não deveria submeter a esse processo político, a participar à frente política. Então, eu confesso para você que tenho muito medo de fazer um julgamento hoje, não só do Feliciano como de outro, neste momento que existe uma comoção social, em que se tudo se joga, isso aí eu já ouvi a direita que diz, não, isso é discurso da esquerda, isso é discurso da minoria, isso é discurso do capitalismo. Então nós realmente não estamos sabendo muito lidar com essa situação. Então eu fico muito preocupado quando existe uma coisa voltada em cima disso aí. Então eu acho que o Feliciano, com todo respeito, eu acho que ele está, nesse momento, ele está comprometendo
a todo o processo de entendimento e formação política nesse país. Na verdade, ele está sendo muito feliz, né? Poderia ser. Ele está, eu acho que nós é que estão, né? Não é isso? Por aí, é por aí. Ele está feliz que ele está no ápice, né, da política. Agora, o que acontece é o seguinte, ele jogou uma palavra-chave, o seguinte, bom, eu estou pronto a deixar, desde que os mensaleiros, os corruptos sejam presos, né? Verdade. Então, esse complexo de confronto que nós temos hoje, que parece um abismo, que não tem fundo, né? E quem sofre é a sociedade, Mia. Ô Nelson, essa questão do Feliciano ter dito isso, né, colocado aí, a condição dele sair da Comissão de Direitos Humanos, também colocando aí para fora o pessoal que está condenado no processo do mensalão da Comissão de Constituição e Justiça, é um jogo de cena, a gente sabe disso e ele não tem intenção nenhuma de largar a boquinha lá da comissão, entendeu? Da presidência da comissão. Agora, o fato que na verdade chama a atenção é o fato dele confundir os dois cenários. Primeiro, ele representa, né, um poder de um Estado que se diz laico, né, e está dentro das igrejas, lá dentro do templo da Assembleia de Deus, se eu não me engano que é a igreja dele, fazendo uma apologia, né, de uma forma muito complicada, né, dizendo coisas muito complicadas, citando o nome de pessoas, por exemplo, da classe artística, como ele fez com Caetano Veloso, falando da questão da música sozinho, né, que o Caetano conseguiu vender não sei quantos milhões de CDs, porque gravou e teve o apoio da mãe menininha do Patuá. Ou seja, ele está hostilizando, né, está sacaneando, né, a fé das pessoas, né, isso aí já é uma posição contrária de uma pessoa que está defendendo a Comissão de Direitos Humanos, porque se são direitos humanos, são direitos de todo mundo, a gente tem que respeitar a diversidade, né, que existe dentro da nossa sociedade. Isso precisa ser respeitado. Ele está ali exatamente para defender os direitos das minorias. Das individualidades. Então, ele tem que aprender qual é a missão dele dentro do cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos e entender que o papel dele como um pastor, como líder religioso, não pode se confundir com o papel que ele está desempenhando dentro do Congresso. Isso aí é o ponto principal que deveria ser colocado na questão. E ter orientação do seu partido, né? Não só do seu partido, mas de toda a comissão, para que ele possa fazer um trabalho que não faça esse tipo de eco dentro da sociedade, porque isso só provoca, na verdade, a insatisfação da sociedade. Eu concordo com você e acho que com relação a ele, a Mia colocou isso sobre minoria, foi isso que você disse? Sim, ele está defendendo direitos de minorias. Ele teria que estar defendendo direitos de minorias, é isso? Sim. Como você coloca a palavra minoria, eu fico imaginando quem é que está no contexto da minoria, certo? Porque Sim. eu acho que quando o cidadão é eleito, ele tem um mandato, tem representatividade, ou seja, dentro do executivo, dentro do legislativo, ele governa para um todo. Eu tenho muito medo, Mia, desse confronto, minoria e maioria, porque hoje nós temos uma minoria privilegiada que discrimina, em tese não, na prática, aqueles que se dizem minoritários. Então eu acho o seguinte, que na realidade o país hoje está sendo conduzido de uma forma desenfreada e que não está sendo bem conduzido ou bem delineado processos pontuais. Então, eu tenho muito medo. Então, eu acho que o Feliciano, ele não tem que governar para a minoria, ele tem que governar para todos. Ele tem que defender todos. Porque o dia que defendemos todos, nós não vamos falar de cotas nas universidades, não vamos falar de negros ou de brancos, de pobres ou de ricos, onde todos terão convívio harmonioso porque estão governando para todos, e não para a minoria ou maioria, como quer que seja. Mas eu concordo. Então, eu tenho muita preocupação quando se coloca e foca só isso que está aí. Então eu tenho preocupação realmente, Mia. Mas eu concordo com você, Nelson, não estou discordando não. Eu só usei o termo minoria porque é o termo que ele próprio usou, ao se referir aos índios. Mas aí nesse caso aí, Nelson, o que está falando no contexto da minoria, na verdade, é o governo de inclusão
dessas minorias, entendeu? Então o que se discute dentro da Comissão de Direitos Humanos são os direitos, porque a gente fala governar para todos. A sociedade, de uma certa forma, ela é hipócrita. Então ela tem um comportamento hipócrita em muitas posições. O que se quer, na verdade, dentro da Comissão de Direitos Humanos, e o que se trabalhou muito já para poder fazer isso, é inserir, é incluir, né, toda essa diversidade para que seja realmente feita uma proposta de governo para todos, para que não haja discriminação, seja ela étnica, racial, sexual, que tipo de discriminação possa existir. Então, o que na verdade se busca dentro desse conceito que a Comissão de Direitos Humanos deve fazer é inclusão dessas pessoas que vivem aí à margem da sociedade sem uma proteção, né? Porque a gente sabe, por exemplo, no caso dos homossexuais, existe uma violência velada dentro do Brasil com relação a isso. Isso não pode, porque o homossexual é igual a qualquer outro cidadão. Se ele recebe uma violência por causa da sua condição sexual, isso está errado. Então tem que ser discutido nesse sentido. Tem que ter realmente, não sei se é pena, mas pelo menos tentar universalizar o discurso do Código Penal brasileiro, né? Olha, quando você coloca isso aí, eu fico imaginando o seguinte, essa falta de sensibilidade do convívio. Realmente, eu sou uma pessoa que eu tive toda a dificuldade na vida, certo? Fui sempre um discriminado, tá? No passado, até os 23 anos, eu trabalhei na roça, lavrando a terra, para colher os frutos, para que alguém dissesse o preço, quanto que eu tinha que vender. E você é uma pessoa que anda pelo interior, você sabe o que é o do lavrador. Eu sou do interior também, entendeu? Então, agora, eu me lembro que você, na nossa gravação da semana passada, você alertava para a educação, né? E a liberdade do homem estaria na educação. Eu só me libertei o dia que eu pude estudar, quer dizer, rompi todas as barreiras, todo o sacrifício para estudar, para tentar um espaço. Agora, o que acontece é o seguinte, será que eu desejaria sair do interior para vir para o centro urbano? Não, eu vivo em conflito até hoje. Eu gostaria de estar lá produzindo. E no meu tempo de garoto já se discutia a reforma agrária. Não a reforma agrária, aquela reforma agrária natural, que seria, nós temos o governo um parceiro para manter as pessoas, para não haver essa migração. E não existe isso. Então o que acontece é o seguinte, eu tenho muita preocupação quando nós começamos a distinguir minoria de maioria, como repito, e eu acho que essa convivência, eu sempre convivi com as pessoas que se chama que têm opções sexuais, fui chefiado por eles, sempre pessoas muito bem organizadas, nunca entrei no mérito, sempre convivi com eles. Agora, eu acho que o processo está sendo mal discutido nesse momento, na hora que se parte para esse lado do homossexual. Na verdade está havendo um confronto, que não deveria ser, né? Deveria ser, na verdade, está havendo um confronto, que não deveria ser, deveria ter um entendimento, né? Ô Guilherme, se você me permite, existe um direito, eu não sou um profundo conhecedor do direito. Os legisladores tentam solucionar todos os tipos de conflitos com normas. Ele até hoje não conseguiu fazer uma norma que conciliasse o entendimento entre as famílias quando estão em conflito. Não existe juiz que dê uma decisão que agrade ou que compõe um conflito familiar. Agora, o que acontece é o seguinte, não adianta criarmos leis e mais leis, promoções em cima de leis, se não houver a sensibilidade, o sentimento humano, o sentimento de amor, que sabemos que o homem ou a mulher, se ele tem uma opção sexual que não é o hétero, que seria o normal, o normal que eu digo assim, a tendência natural, o padrão, e ele tem uma opção, isso nós temos que ter a sensibilidade de conviver com essas pessoas. É isso que eu imagino. E dentro da Constituição brasileira já existe uma lei com relação a isso, né? Que nenhum cidadão pode ser agredido ou discriminado por sua opção sexual ou por sua raça, etnia, seja lá o que for. Quer dizer, nós não precisamos de tantas leis, se só obedecermos essa. Tá. Olha só, é isso. Então o que está faltando não é lei, está faltando é amor. Exatamente.
Ô Nelson, você está falando da questão do direito. Eu queria levantar um caso com você aqui, que é uma questão que está aí mobilizando, né, a opinião pública brasileira nos últimos dias, com relação à questão da maioridade, né, penal. O prefeito de São Paulo, agora, Fernando Haddad, esteve na Jovem Pan, né, ontem, e fez um balanço dos 100 dias dele de governo lá. E um dos maiores problemas enfrentados pela cidade continua sendo a questão da violência. E ele disse, apesar do governo federal já ter se manifestado contrário, né, ele disse que é a favor, sim, do endurecimento da pena para o menor infrator. Porque ele acha que existe aí uma certa... Está sendo muito relapso o tratamento, entendeu? Porque o jovem de 17 anos está cometendo crime, né, assassinatos, e não está tendo a pena que deveria ter, como, por exemplo, uma pessoa que tem 18 anos. O que você acha dessa discussão? Como é que você encara isso? Olha, eu acho o seguinte, nós temos... Desculpa, vou ser vulgar nesse exemplo. Nós temos um cano antigo que apresentou está perfurado, né? E aí nós queremos, de qualquer maneira, tampar aquele buraco, ou seja, com super bonder, ou com super bonder, ou com... Durepox. Durepox, isso estava me faltando. Aquela borracha também, de vez em quando, borracha de pneu. Amarra com a borracha, Nelson. Então, o que acontece é o seguinte, nós não estamos querendo combater a coisa na origem. Quando se fala, eu trabalhei muitos anos em vara criminal, em outras épocas, talvez a situação fosse outra, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando se fala em reforma penal, que tem que aumentar a pena, que tem que fazer... Não existe isso. O que tem que se discutir é o sistema prisional no país, em que você prende o cidadão hoje com 19 anos e com 6 anos está colocando ele na rua. O que tinha que acontecer é o seguinte, foi condenado a 19 anos de reclusão, ficar 19 anos preso. Mas o Estado não quer investir nisso aí. Então ele prende o cidadão com 19, o delinquente, com 19 anos de reclusão, e com 6 começa aquela computação de benefícios, Vitor, e com 6 anos o cara está na rua. Então nós temos uma condenação hoje pro forma, apenas para responder para a sociedade. Nós estamos vendo aí esses elementos que mataram a juíza. Quando a sociedade esquecer daqui a 6 anos, eles estão botando esses caras na rua porque não tem mais espaço para prender. Não, e trabalhando e com arma na mão, né? Hein? Trabalhando e com arma na mão. E trabalhando com arma na mão. E outra coisa, Guido, quando você fala do menor, quando você segrega um menor hoje, você está levando ele para onde? Vamos pegar, em São Paulo você está levando para a Fundação Casa, que é um depósito, né, de infratores, onde não existe nenhum tipo de ação educativa, né? Você está levando ele para dentro de na verdade, uma chocadeira de criminosos. Isso, é isso que está aí, é uma escola profissionalizante, não é isso? Enquanto nós temos a escola profissionalizante do crime que age em larga escala, nós temos as deficiências das escolas técnicas no Brasil que roubam dinheiro e não se preparam os jovens para ser um pedreiro, para ser um eletricista, ser um mecânico, não é isso? Então qual seria a solução? Culpabilizar os pais? Responsabilizar os pais? Não, olha só. Como é que você vai culpabilizar um pai que tem que ser obrigado a morar hoje dentro de uma comunidade que se chama favela, em que ele sai 4 horas da manhã, fica 4 horas no ônibus para chegar no emprego, voltar à tarde, ficar mais 4 horas para chegar em casa e só ver o filho à noite, se ele for no berço, o filho já está dormindo. Não, mas tem muitos pais também que estão lá na comunidade sentados esperando cair do céu, né, Nelson Carneiro? Isso aí é uma outra história. Mas que tem. Isso aí é essa história de que eu sento de um lado na esquina e conto para você como que ela é. Não, mas que tem, né? Não tem? Tem. Agora, o que acontece é o seguinte, o que acontece, eu estou te falando do trabalhador. E eu estou te falando do faz nada. Agora, com esse eu não vou compartilhar. Agora, eu tenho que compartilhar sem responsabilizar aquele pai que você disse aí que fica esperando cair do céu e que muitas das vezes... E não tem meios para dar... Nada. Agora, com esse eu não vou compartilhar. Agora, eu tenho que compartilhar sem responsabilizar aquele pai que você disse aí que fica esperando cair do céu e que muitas das vezes bota a droga na mão do filho para ele... Segurança da guarda daquele
daquele presídio, né? Compartilhar. Agora, eu tenho que compartilhar sem responsabilizar aquele pai que você disse aí que fica esperando cair do céu e que muitas das vezes bota a droga na mão do filho para ele vender. Exatamente. É isso? Porque a gente sabe que isso também existe. Existe. Agora, o que acontece é o seguinte: o que existe, Mia, o que existe, Guido, é uma irresponsabilidade do Estado no momento em que ele segrega uma criança. Uma pancada, né? É isso, aquela criança. E não só revoltada, né, Nelson? Ela aprende técnicas lá dentro, né? Ela aprende técnicas. Ela aprimoriza. Vai aprimorar, na verdade, os conhecimentos, né, marginais que ela já tem, porque lá dentro está cheio de gente e sem o tipo de educação, sem uma ocupação, eles acabam lá entre si trocando informações, né? E vão para a rua cometer crimes mais bárbaros ainda. Ontem eu estava analisando com relação, eu ouvi uma palavra melhor emprego. Melhor emprego. Quando houve uma mudança nesse país, que diz que a esquerda teria recebido o país, que eu boto esquerda aí entre aspas, certo? Decidiam falar assim, não, vamos lutar pelo primeiro emprego. O primeiro emprego não veio, e agora já se fala no melhor emprego. Qual é a diferença? É um jogo de palavras. Não é... A diferença, Nelson, é o seguinte: quem governa o Brasil, na verdade, não são os governantes, é a publicidade. É através da publicidade que você vai aí angariando simpatizantes para causas que são inexistentes, entendeu? Então é jogo de palavra mesmo que você está falando. E milhões para que essas pessoas, essas cabeças pensantes da publicidade brasileira, façam aí uns slogans bem emocionais para poder tentar enganar a população. Esse é o melhor emprego, ser publicitário no Brasil. Hoje é o melhor emprego. Só não pode dar uma do Careca lá, que perdeu, né? Aí perdeu, do Marcos Valério. Mas então, Guido, você foi justamente no desfecho, você deu um desfecho do que eu estava dizendo. É que aquela palavra primeiro emprego já cansou, não funcionou. Vamos mudar para o melhor emprego. Não é isso? É verdade. Enquanto isso, a publicidade está existindo. E como vamos mudar esse país se ele começa na sua rua, se ele começa na sua casa? É difícil. Por exemplo, eu estava vendo ontem, se me permite, eu estou tomando muito tempo aqui, hein? Ô Nelson, só vou falar um negócio pra você. Ele começa na sua casa e começa dentro de você, né? Tem que começar a partir do indivíduo, porque é a partir do indivíduo que você vai conseguir mudar isso aí. Isso, o comportamento individual é que vai se estendendo para o conjunto. Nós estamos vendo aqui, em Niterói, por exemplo, havia uma discussão que Niterói não tinha prefeito. Então não tinha saúde, porque não tinha prefeito, não tinha isso, aquilo, outro, porque não tinha prefeito. Hoje nós temos um prefeito, tá? Em que todos os dias anuncia um aporte de verba volumoso. Ontem eu estava ouvindo na Câmara de Vereadores, pela internet, um vereador denunciando o seguinte: foram contratados uma ambulância por 60 dias por R$40 mil ao mês, cada ambulância dessa. 240 mil serão gastos, acho, com 2 ou 3 ambulâncias em 60 dias. Acho que eu vou virar ambulância. Hein? Eu acho que eu vou virar ambulância. Vou me transformar numa ambulância, tá ganhando bem, é o melhor emprego. Olha, nós que conhecemos bem as nossas ambulâncias, que tipo de ambulância é essa, Guido? Eu faço essa pergunta. Deve ser uma UTI supersônica. Um aluguel mês. É porque essa UTI, ela deve ter, assim, um desfibrilador a ouro, por exemplo, né? Ela deve ter balão de oxigênio que também exala ouro em pó, alguma coisa assim. Não é isso. Eu não estou defendendo quando Niterói não tinha prefeito, que o prefeito era bom, que esse o prefeito é bom ou é ruim. Eu estou dizendo como se lidar com o dinheiro público. Ô Nelson, você que é um advogado, a gente vê, foi durante muito tempo no Brasil, foi decantada a lei de responsabilidade fiscal. Sim. E eu fico pensando assim, aonde está a lei de responsabilidade fiscal desse país? Porque tudo que é feito, a gente está assistindo aí, principalmente nesse momento dos grandes eventos, né? Essas grandes obras, gigantescas obras que estão sendo construídas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro e em outros estados também, em decorrência da Copa do Mundo, que você não vê fiscalização nenhuma. Eles estão fazendo, na verdade, uma grande enrolação. Você vê o que se gasta dentro na questão da restauração do Maracanã. Nós estamos falando de verba aí de 1 bilhão e 300 milhões de reais.
E como é que você comprova isso? Como é que foi usado essa verba? Há poucos dias deu uma chuva, a drenagem do Maracanã não funcionou. Não, aí porque o caso foi um erro de projeto, porque o que deveriam, quando você faz uma obra, a primeira coisa que você deve fazer é drenar, né? Para você não ter esse problema. Aí eles esqueceram de fazer a drenagem, mas já foram lá e resolveram o problema. Mas então isso está na mão de quem? Dinheiro para remendar do que fazer o projeto. Na verdade, essa verba do Maracanã daria para poder construir 2 estádios, toda a estrutura, por exemplo, para receber as Olimpíadas, e está se gastando isso com um estádio que tinha sido restaurado há pouquíssimo tempo. É uma situação, às vezes, um gasto de momento, porque muitos setores lá serão remodelados depois da Copa. Não, aí tem mais 300 milhões de reais para poder fazer depois da Copa, para poder fazer a adaptação para a Olimpíada. O entorno do Maracanã vai ser entregue agora dia 27, né? Para o jogo inaugural aí, entre os amigos do Ronaldo e os amigos de Bebeto. E aí você vê, os operários que serão as primeiras cobaias lá a entrar. Se cair, vai ser só operário. E as famílias dos operários. Mas aí não é isso que a gente questiona. A gente questiona uma transparência maior nessa questão das obras. Porque você sabe, Nelson, que muitas vezes o que está lá na planilha, sempre se coloca na planilha o produto de top de linha. Mas na hora de usar, na hora de comprar, eles vão comprar material de terceira para poder colocar lá. E a gente sabe que isso acontece. Porque já foram várias denúncias. Vê essa questão do Minha Casa Minha Vida também, aí que são esses prédios caindo em Niterói. Isso tudo é material de terceira que está sendo usado, quando a gente está pagando material de primeira, porque quem está pagando somos nós. Nós estamos pagando material de primeira. É coisa, porque na verdade o que demolindo e as pessoas estão morando na rua. Né, porque a obra fica assim, quando você faz uma obra na sua casa, o que você faz? Você chefia isso e fica lá, ou você contrata alguém de confiança para poder fazer, mas geralmente você faz um gerenciamento das compras do produto que está sendo comprado para poder ser utilizado, porque você não quer ter dor de cabeça no futuro. Ninguém quer fazer obra todo ano na sua casa. Agora, infelizmente, o Estado, o poder público, quer fazer obra, e praticamente a mesma obra, todo ano no mesmo lugar. Por quê? Isso aí é o quê? Uma mina de ouro que dá fazer obra no Brasil? Não, hoje é vender e comprar. Dentro do poder público é isso aí, vender e comprar. E a comissão diz que está em torno de 40% atualmente, né? Vender e comprar. Hoje Mas eu voltando à responsabilidade fiscal, a lei é tudo muito bonito, né? Para defender o governo, diz eu não posso fazer porque tem responsabilidade fiscal. Mas na hora que é da corrupção, não tem responsabilidade fiscal. Nunca tem. Eu, por exemplo, estou vendo aí a prefeita Aparecida Panicé, eu estou citando nomes que são pessoas públicas, né? Nomes que se entregam aí ao julgamento público. Foi condenada a devolver 7 milhões à União. Bom, será que durante a liberação dessa verba não fiscalizaram aonde essa verba estava sendo empregada? Não seria uma questão de responsabilidade fiscal, mas preventiva e não posterior? Bom, quem é que vai pagar esses 7 milhões? Aí é que está a questão. Quem vai devolver? Vai ser ela? Ela? É o cidadão que vai pagar isso aí, né? Aí eu te digo, e aqueles que aplaudiam? Aqueles que comeram junto, não, que viveram junto com ela, participando das benesses, a gente fala comer, fica chato, né? Mas aqueles que participaram de todas as benesses do governo, esses estão aonde? Você fala comendo, eu vou usar outro termo, chuparam, porque é uma vampirada danada. É muito vampiro, entendeu? Para pouco sangue. Vai ter uma hora que o Estado vai entrar no processo de anemia crônico e vai ser difícil resgatar. Se continuar do jeito que está, vai entrar aí numa hora que vai ter anemia crônica. Não vai ser consigo, porque a porca, apesar de gorda, ela também precisa de cuidados, entendeu? E aí o que eu tô vendo aí é só gente chupando, metendo a boca nas tetas, e quando o leite falta de um lado, nego crava o dente numa hortazinha para poder puxar sangue. Correto. Então, você viu, eu não sei se você já teve a oportunidade, eu era garoto, e nós passamos uma estiagem muito forte no estado do Rio de Janeiro, em que a gente viu gado morrer na sua frente e não tinha como fazer nada. Era uma verdadeira mini Nordeste. Isso nos idos, na minha idade de 14 anos. Então, eu via às vezes a vaca magrinha, lotada de carrapato, certo? Mas enquanto ela estava viva, o Guido, os carrapatos estavam lá. Ela acabava de falecer, morrer, por daí meia hora que você voltasse, não tinha mais um carrapato agarrado nela. Por quê? Acabou o sangue. Justamente. E eu quero saber, a hora que essa vaca magra que hoje temos aqui,
a hora que você chegar a anemia crônica, para onde vão esses carrapatos? Ah, eles vão para outro pasto, meu filho, porque tem pasto pra caramba nesse país, porque a organização político-partidária do Brasil permite isso. O cara sai de uma prefeitura, ele perdeu aqui, ele vai para a prefeitura vizinha, porque ele se faz os seus conchavozinhos para poder assumir a pasta de outra prefeitura. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo debaixo dos nossos narizes e não podemos falar nada. Absolutamente nada. E, às vezes, quando tentamos falar, às vezes tentam nos silenciar, não é isso? Mas não podemos ficar, baixar a cabeça não, porque esse é o papel da imprensa, nós precisamos alertar a população. Guido, o grande problema hoje é que quando nós estamos falando com determinada pessoa, fazendo uma determinada crítica, nós já estamos o atingindo diretamente, estamos colados com ele. Essa é a grande... Eu estou me referindo a políticos, né? E às vezes nós estamos discutindo um assunto e estamos contrariando o interesse. Não é isso? Mas, Nelson, esse é o papel da imprensa, nós não podemos fugir disso não, porque é a missão, entendeu? Nós temos que debater ideias, nós temos que trazer, na verdade, o político, né, o cidadão para dentro do plenário, entendeu? Isso aqui é um plenário, isso aqui é uma tribuna, e nós temos que usar esse espaço para poder promover essas discussões, que muitas vezes, a gente sabe, tem político que faz isso por ignorância. Se você conseguir orientar, tiver uma discussão bem feita, muita gente muda de postura, eu acredito nisso. A gente tem que, como você disse, temos que acreditar no amor, temos que acreditar no bem, e é possível através de uma discussão saudável, né? Porque crítica ela vai acontecer sempre, o nosso trabalho é criticado pelo ouvinte ou pela sociedade de uma certa forma, mas nós temos que fazer, porque está aqui, é hora de falarmos, não podemos nos calar, nos silenciar, porque senão realmente os carrapatos vão tomar conta. Guido, eu acho que a imprensa, ela tem uma grande responsabilidade, é muito importante. O que nós temos são poucos meios de comunicação livres, né? Muitas vezes são dominados, que são dos próprios, né? Dos próprios. O que acontece é o seguinte, nós temos que começar já essa discussão, porque nós estamos dando uma cultura nova geração, uma cultura pervertida, de que o errado é normal, está certo. Em que eu sou policial, vou chegar à polícia para meter a mão. Eu vou ser político e pegar o meu por fora, os 40%, 30%, 10%, não sei. Então essa consciência é que nós temos que correr rápido para formar uma geração para o futuro. Porque senão, como você diz, essa anemia vai morrer muita gente aí, talvez até de inanição. Com certeza. Nós estamos falamos agora com o Nelson Carneiro, né, que é advogado e também, né, faz aí o programa pela TV Win, não é isso, Nelson? Sim, TV Win. Sua Cidade, Seus Valores. Sua Cidade, Seus Valores é um programa tradicional, é um nome que já nós conservamos há 13 anos, né? Tanto no rádio como na televisão, agora estamos na internet. Tá, e para poder assistir, qual é o endereço? O endereço é www.tvwin.com.br. O WIN aí é W-I-N. O WIN é W-I-N, de Windows, né? É isso? Perfeito. Prefixo de Windows, né? Nelson, muito obrigado então pela sua participação aqui no programa 1300, na nossa 1340, né, no programa Panorama das Cidades, e esperamos poder contar com você outras vezes. Eu estou sempre ligadinho no seu panorama, aí, juntamente com a Mia, né? Vou trabalhando e ouvindo pela internet, né? A programação começa lá com o nosso amigo Erivaldo, ele vem acompanhando e realmente vale a pena você ter um trabalho de profundidade, é um trabalho assim, de colocação leve para o público, e eu parabenizo a todos vocês e que Deus os abençoe na sua caminhada, Mia e Guido Mendes. Obrigada, querida. Fica com Deus. Uma excelente semana para você. Muito obrigado pela oportunidade, hein? Obrigada a você. A gente agradece. Mia Malafaia, ficamos aí então no seu